Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Então, bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre o filósofo que morava em um barril. Ele morava na rua em um barril. Qual o seu pensamento? Qual a sua filosofia? O que ele pensava? Então, quem foi Diógenes de Sinope? Não esqueça de comentar, de curtir e de compartilhar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Então, pessoal, nós vamos falar sobre o filósofo Diógenes de Sinope. Diógenes, ele é da época da filosofia antiga. A filosofia antiga começa lá por volta do século VI a.C. A filosofia surge na Grécia, por volta do século VI a.C. E Diógenes, ele é da época da chamada filosofia helenística, que foi na época de Alexandre o Grande, na época do Império de Alexandre o Grande. Para nós entendermos a filosofia antiga, a gente precisa entender que ser filósofo era um modo de vida. Não era apenas um pensamento, uma reflexão, mas era uma reflexão que tinha que ser coerente com o modo de vida do filósofo. Então, o filósofo, ele tinha um modo de vida a partir da sua filosofia. Eu vou começar abordando Diógenes contando uma história que ajuda a gente a entender quem era Diógenes. Conta-se que certo dia, enquanto Diógenes tomava sol, aproximou-se Alexandre o Grande, que era seu grande admirador, e lhe perguntou: "Pede-me o que quiseres, e eu te darei." Diógenes respondeu: "Não me faças sombra. Devolve meu sol." Então essa pequena historinha ajuda a gente a entender um pouco aí da personalidade, daquilo que Diógenes pregava, aquilo que ele pensava. Diógenes foi contemporâneo mais velho de Alexandre Magno. Um testemunho antigo registra demais que ele morreu em Corinto, no mesmo dia em que Alexandre morreu na Babilônia. Então Alexandre Magno e Diógenes, eles falecem no mesmo dia. O programa do nosso filósofo se expressa inteiramente na célebre frase "procura o homem", que, como se relata, ele pronunciava caminhando com a lanterna acesa em pleno dia, nos lugares mais apinhados. Então Diógenes, ele tinha o costume de, durante o dia, andar com uma lanterna. Então ele andava com uma lanterna na mão e ele falava: "Procuro o homem." E o que quer dizer esse comportamento, essa atitude de Diógenes? Busca o homem que, para além de toda a exterioridade, de todas as convenções da sociedade, do próprio capricho da sorte e da fortuna, sabe reencontrar sua genuína natureza, sabe viver conforme essa natureza e assim sabe ser feliz. Então Diógenes, ele era da escola filosófica os cínicos. Daí vem a expressão negativa, pejorativa, de cinismo. Mas os cínicos, eles eram caracterizados pelo seu desprezo, pelo desprezo às convenções sociais. Então, vamos ver que eles eram apáticos ao mundo, eles desprezavam as convenções e buscavam uma vida interior, uma vida mais natural, que assim eles consideravam que o homem
seria feliz. Com Diógenes, de fato, o cinismo torna-se mais anticultural das filosofias que a Grécia e o Ocidente conheceram. Então o cinismo foi considerado a escola mais anticultural. Por quê? Se eles desprezavam a vida social, se eles desprezavam os prazeres, as paixões, né? Desprezava os padrões sociais, eles desprezavam também o conhecimento sistemático. Então as ciências naturais, né? A química, a física, a biologia. Então, para eles, até o conhecimento sistemático era desprezado. Qual que era a filosofia de vida de Diógenes? Viver sem meta, sem as metas que a sociedade propõe como necessárias, sem necessidade de casa nem de moradia fixa, e sem o conforto das comodidades oferecidas pelo progresso. Uma vez, ordenou alguém que lhe providenciasse uma casinha. E como este demorava, Diógenes escolheu como habitação um barril que estava na rua, como ele próprio atesta. Também a representação de Diógenes no barril tornou-se um símbolo do pouco que é suficiente para viver. Então aqui uma prova empírica, uma prova de que até que ponto ele levava a sua filosofia de vida. Então diz a história que ele pede para que providenciasse uma casinha para ele, a pessoa demora e ele vai morar em um barril na rua. Isso mostra o quê? Esse desprezo que é característica dos cínicos às convenções sociais, aos padrões sociais, E essa volta para o interior, entendendo que a felicidade vinha de dentro e não do externo, não de fora. O desprezo do prazer, já pregado por Antístenes, fundador do cinismo, é fundamental na vida do cínico, já que o prazer não só debilita o físico e o espírito, mas põe em perigo a liberdade, tornando o homem escravo, de vários modos, das coisas dos homens aos quais os prazeres estão ligados. Então, os cínicos, eles entendiam que quantos mais eles desprezavam os padrões sociais, as convenções sociais, os prazeres, a fortuna, mais eles eram livres. E é algo que tem lógica. Por quê? Se a gente não tem nada, a gente não é preso a nada, A pessoa que tem alguma coisa, ela se torna o quê? Presa daquilo. Por quê? Se eu tenho alguma coisa, eu preciso cuidar, eu preciso cultivar, não é isso? O cínico proclamava-se cidadão do mundo. Então, esse período da filosofia antiga, a filosofia helenística, era uma filosofia cosmopolita, Então, o cidadão, ele era um cidadão do mundo e não mais um cidadão da polis, da cidade. A autarquia, ou seja, o bastar-se a si mesmo, a apatia e a indiferença diante de tudo, eram os pontos de chegada da vida cínica, já que a felicidade vem de dentro e não de fora do homem. Então a felicidade é interna e não externa. E por fim, para a gente terminar, Diógenes, ele era chamado de cão, alguns o chamavam de cão. E uma vez ele desenvolve um pensamento se comparando ao cão. Faço festa aos que me dão alguma coisa, lato contra os que nada me dão,
e mordo os celerados. Não esqueça de curtir, de comentar o nosso vídeo e até o próximo encontro. Tchau!